Olha só, o ano está começando agora e você tem basicamente duas opções. Ou viver o ano de 2021 igual você fez em 2020, na mesmice, fazendo as mesmas coisas, ou você pode tomar uma atitude e fazer com que o ano de 2021 seja diferente e aprender comigo a ter esses resultados aqui, ó. Esse foi o meu resultado de 2020 utilizando robôs. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço. Mas o André Sanches, sim. Aí já estamos falando do presidente do Corinthians, né? Que está encerrando seu mandato com a promessa de nunca mais se envolver na política do clube. Barreto, já falei aqui em outra oportunidade, eu acho que a aposta de que o Andrés vai voltar paga 1-1, viu? Ele sempre volta, porque o Andrés é um animal político, assim, ele sente falta disso, o entorno do Corinthians sente falta dele, assim, o Duílio está assumindo agora, Duílio Monteiro Alves foi diretor de futebol do Andrés, é muito próximo, é amigo pessoal do Andrés, e o Duílio trouxe para o Corinthians algumas figuras que em certo momento foram parte da administração do Andrés e deixaram de ser, não que romperam com ele, mas se afastaram da administração dele. Mais claramente o Roberto de Andrade, que foi diretor de futebol com o Andrés, depois foi presidente apoiado por ele e se afastou depois do clube, e o Alessandro, o ex-lateral direito, o Alessandro Nunes, que volta para ser gerente de futebol. Eles já ocuparam esses cargos em algum momento, saíram por decisão do Andrés e agora voltam. Isso talvez torne um pouco mais difícil ou faça demorar um pouco mais essa reaproximação. Mas eu, pessoalmente, aposto que o Andrés vai voltar em algum momento, de algum jeito, ou sem cargo, ou como alguém ali que vai aconselhar o Duílio, enfim, não consigo imaginar o Andrés longe, porque é da natureza dele se aproximar da política do clube, e o clube todo assim, é um ambiente muito familiar para ele, também gosta da presença dele ali, então eu imagino, talvez depois de algum tempo de afastamento, o Andrés fatalmente voltará ao Corinthians. Martim, estamos mostrando só a história de mocinho aí. Fala, Thales. Será que o Andrés falando que não vai voltar mais para a política em 2021 vai ser o Paulo Autuori falando que nunca mais vai dirigir um técnico de 2020, né? Essas promessas do futebol que acabam não acontecendo. No caso do Andrés, eu digo pelo próprio histórico dele. Ele já falou isso outras vezes. Eu nunca mais vou ser presidente do Corinthians. E voltou. Agora eu vou para arquibancada e não vou mais me envolver com a política do clube, e voltou lá para ter um cargo que cuidava especificamente do estádio. Então, assim, o histórico dele é que embasa essa minha convicção. A gente mostrou ali nas imagens só a história de mocinho, para usar a linguagem do faroeste, né, do Bang Bang, né? Só as conquistas, né? E as imagens de bandido, na linguagem do Bang Bang, tá, gente? Não estou falando nada de corrupção, de roubalheira, nada disso. Mas, assim, erros que o próprio Andrés admitiu, né? O que a gente coloca no balanço dessa última passagem dele aí? Em que o Andrés errou? Bom, errou no futebol, né? Muitas contratações que não funcionaram, contratações caras, não bancou a permanência de um técnico, do Thiago Nunes, e talvez o maior problema de todos seja a administração do clube mesmo, né? O Corinthians financeiramente passa por uma situação muito difícil, em grande parte por causa do estádio, que é um problema que ele sempre prometeu resolver e não resolveu, embora tenha vendido os naming rights ali, isso tenha talvez reduzido ali, mitigado um pouco o problema, mas o Corinthians continua numa situação financeira muito ruim, muito por causa das escolhas, das decisões tomadas pelo Andrés. Mas ele sai deixando o pagamento da Arena equacionado, né? O Andrés era muito cobrado por isso. Ele prometeu que a construção da Arena não traria grandes transtornos ao Corinthians e que o pagamento seria muito rápido, né? Que a Arena faria girar dinheiro de uma maneira que, inclusive, eu me lembro de uma entrevista, sempre cito aqui uma entrevista que ele deu à Seleção Sport TV, quando eu ainda apresentava o programa, e que ele dizia que até o museu do Corinthians, que ia ser construído lá, ia girar dinheiro de uma maneira que a Arena rapidinho estava paga, e o Corinthians, em pouco tempo, descobriu que não é assim que as coisas funcionam, né? Parecia que seria uma dívida impagável, que ia ficar rolando por anos, mas ele conseguiu, já no segundo mandato, aliás, né? O Andrés, ele constrói a Arena num mandato, sai, né? E volta depois. Quando ele volta é que consegue equacionar o pagamento, e num ano difícil, né, Martim? Porque é um ano sem bilheteria. Sim, um ano, essa não bilheteria
até não atrapalha tanto o time, porque o dinheiro não ia para o time, não ia para o clube, ele ia para o fundo de pagamento do estádio, né? É que o estádio do Corinthians ele foi concebido num momento no Brasil de uma euforia pré-Copa e com a economia de um estado que não se mostrou não ser sustentável, que tinha estudos ali, né? Agora a gente pode falar estudos, entre aspas, que previam venda de camarotes, venda de cadeiras, venda de espaços, que o estádio do Corinthians ia se transformar num espaço comercial atrativo para várias outras atividades que no futebol. Isso não se sustentou, né? Levou muito pouco tempo para ficar claro que não se sustentaria. E a dívida ficou lá, né? Então, assim, muitos anos essa dívida ficou lá, agora ela parece estar equacionada, mas ainda tem uma renegociação com a Caixa que está adiantada, mas não está assinada. Então, assim, ainda falta para poder dizer que o estádio tá pago, está encaminhado. Ainda falta muito, ainda vai ter bastante trabalho para isso o Duílio. Não, pago não vai ser tão cedo, né? Mas aparentemente deixou de ser um problema, né? Deixou de ser um problema imediato para o Corinthians. Parece que a coisa está bem resolvida, mas como disse o Martim, ainda vamos precisar saber de alguns detalhes aí nos próximos anos. Agora, sobre a responsabilidade do Duílio, que já deu entrevista como novo presidente. É uma gestão muito pé no chão, com pouco investimento imediato, né, nesse primeiro momento, no futebol ou em qualquer outra área. A gente vai trabalhar em duas frentes. Uma, reduzir despesas, enxugar o que for possível, e na outra trazer novas receitas, né? Então, como coloquei, a gente já vem trabalhando há alguns dias, o José Colagrossi já vem trabalhando nessa transição também no marketing. Então a gente tem boas novidades aí pela frente, mas sempre com responsabilidade. O Corinthians não vai gastar mais do que arrecada, a gente tem isso como compromisso. O Corinthians vai ser um clube muito transparente em relação às finanças. Aí, Martim, não é algo que o torcedor normalmente causa reações divididas entre os torcedores, né? Duvidar que o Duílio vai colocar esse discurso em prática, mas o futebol é dinâmico, né? Vamos ver como é que as coisas andam no Corinthians dentro e fora de campo nos próximos meses.